Olá pessoal, mais uma aula, mais um dia de hoje e hoje nós vamos começar a nossa live falando sobre roteiro, como você criar o seu roteiro, como você vai criar o seu roteiro para você desenvolver os seus vídeos, suas lives, seus cursos na internet. E aqui hoje, em nossa introdução digital, não é diferente. Nós vamos falar sobre essa sacada, como atrair o seu público, como fazer ele se interessar pelos seus vídeos. Nossa, que dificuldade, como gravar um vídeo, o que postar, o que falar. Então a gente vai falar tudo sobre hoje, a gente vai falar todos esses assuntos aí, como você atrair o seu público, como você atrair a sua audiência e como você vender o seu produto, como você vender o seu peixe. Então pessoal, muito prazer, estou aqui nessa noite, Ricardo Leal, estamos aqui para falar um pouquinho sobre vídeos, roteiros, sobre a produção cinematográfica. Então pessoal, hoje, a dica de hoje é você sempre, não importa se você tem alguma interferência, se nem tudo tá tudo do jeitinho que você queria, como essa buzina que acabou de buzinar aqui atrás, isso faz parte do momento, é uma realidade do seu ambiente, do seu negócio, do seu momento, e hoje a gente vai falar sobre isso, como que funciona, por que todo mundo hoje grava um vídeo, como é que está funcionando isso. Pessoal, é muito simples, você tem que fazer, o feito é melhor que o perfeito, isso está muito claro, entendeu? E está claro para todos nós. E a gente vai falar alguma coisa sobre roteiro que você pode preparar para fazer a sua live, ou você fazer a sua transmissão ao vivo, ou você vai fazer o quê? Vai fazer um curso. O que você for fazer, é interessante você fazer um rascunho, preparar aquilo direitinho, o material, para que não possa assim na última hora ficar muito amador. Até porque, geralmente, você pode vender o vídeo, você pode vender o curso, ou você está falando com o seu público, né, com o seu cliente-alvo ali, com o seu público-alvo. E aí, a gente vai poder falar um pouquinho assim sobre a questão de roteiro. No primeiro momento, os roteiros, como montar o primeiro roteiro, é bastante legal lembrar que você está falando com a sua audiência, com o seu público-alvo. Então é interessante que você tente assim, ser o mais sucinto possível, simples possível, ser naturalmente você mesmo, tá? Com as suas características próprias, né? E tenta passar para ele assim de uma forma que ele consiga entender pausadamente, simplicidade em tudo que você vai fazer. Então pessoal, a dica primeira é sempre você mostrar uma simplicidade na hora de mostrar o seu produto, tá? Outras dicas assim bem legal é que você vai realmente resolver um problema. Você tem que focar em um problema. Você tem que focar principalmente na solução daquele problema, ok? Pensando nisso, a gente dá o nome disso de conflito, né? Você tem um conflito e você precisa resolver esse conflito. Como você resolve esse conflito? Como que você resolve esse problema? Você resolve fazendo algumas perguntas. A gente tem algumas dicas aqui, que é o seguinte: se você não resolver isso, esse problema, você vai acabar ficando inútil, o seu vídeo não tem nenhum sentido. Então, se você não resolver o que é que você está resolvendo, o que você tem para vender, isso tem que ficar muito claro, entendeu? Para que serve? Então, essa pergunta é a pergunta, para quê? Se você não resolve para que serve, então o seu vídeo é inútil. E outra questão é, para quem? Para quem estou falando? Qual é o objetivo do que eu estou falando e para quem que é? Para quem que serve? E a outra questão é como eu posso resolver o meu problema? Como é que eu posso resolver o seu problema? O seu vídeo ele tem que responder são 5 questões. Se você resolve essas 5 questões, você resolve o problema da sua audiência, do seu público-alvo, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões, como você resolver os problemas, como você vai poder, como que esse público seu vai te questionar, vai falar que se tá legal, se tá bacana, se a pessoa tá sentindo o seu conteúdo, né, que você oferece. Então, na aula, você pode fragmentar o que você vai falar. Você pode falar pausadamente e criar blocos, né? Em cada assunto ou cada assunto que você resolve para o seu público, cada
a fração de problema que você resolve, você pode pausadamente criar um espaço. Por exemplo, eu falei no começo sobre como resolver os problemas, beleza? Parte 1. Agora eu vou falar sobre a parte 2. Então a parte 2 é como você resolver esse problema pausadamente, tá? Então isso tem que ficar muito claro, que na parte 1 eu falei como você pode criar o conflito e depois na parte 2 como criar as pausas, bacana? E na parte 3, agora como que eu posso criar, resolver as problemáticas, como que pode ser isso? O que é interessante você pensar que o seu vídeo não pode ficar muito longo, ele não pode se estender muito. Você tem aí de 5 a 15 minutos. Então, se ficar uma média de 10 minutos, está dentro do contexto. É bem legal. Você pode criar assim um vídeo dentro de 15 minutos. Mas o interessante é que não ultrapasse muito isso para que o seu vídeo não fica muito extenso e você tenha algumas desistências. Então é uma sacada bem legal para você influenciar o seu público cada vez mais, para eles criar engajamento com você. Outra dica bem legal que eu posso te dar é o seguinte: na hora de engajar o seu público, os primeiros 5 minutos ou 5 segundos, assim, estalar no dedo, você tem que ser muito claro o que você vai falar sobre o seu vídeo. Para isso é interessante, por quê? Porque se você tem uma audiência muito grande, nos primeiros 5 segundos ali, se você for muito claro e falar para ele o que realmente você vai fazer, pode ser que você fidelize ele, essa pessoa continue com você e participe intensamente do seu vídeo até o final, porque você deixou claro a proposta que você vai resolver nesse vídeo. Então isso é legal, porque você acaba deixando claro o que você faz e agregando valores àquele processo aí. Beleza, pessoal? Tá com a gente algumas pessoas aí, já chegou com a gente a Sandra Márcia, a Sandra Almeida, o Adroaldo tá aí mandando os joinha. Isso aí, galera. Continue participando com a gente. Depois a gente vai responder algumas questões. Então vamos avançar. É interessante deixar claro. Então vou pular para o passo 3, que a gente vai falar sobre o conteúdo. Então, o conteúdo que você vai expor e você vai falar sobre o seu conteúdo, é interessante que esse conteúdo seja bem claro e simples, né? Não precisa você assim colocar aquele conteúdo cheio de um texto muito grande. É legal você fazer um resumo, você criar um resumo bem detalhado do seu conteúdo, tá? Que você possa assim deixar aquele gostinho de quero mais. E aí você pode enganjar essa audiência para você deixar um conteúdo linkado a um e-book ou um PDF ao seu assunto. Mas isso eu vou falar na outra matéria. Então, como você pode enganjar o seu público e deixar para ele alguns outros conteúdos a mais? Geralmente, toda vez que você faz uma live, ou você faz um vídeo ao vivo, ou você deixa um vídeo no YouTube, você vai sempre ter uma oportunidade de deixar um link em algum lugar, né? Esse link você pode agregar um conteúdo a ele, né? Um outro vídeo dando outras explicações, ou você pode dar um link, um e-book, ou você pode também linkar um blog parceiro com outros detalhes falando sobre esse assunto. Então é bastante interessante você nunca falar tudo sobre no mesmo vídeo. Você sempre deixar um link, ou um acesso, ou um conteúdo adicional ao seu vídeo. Porque aí você resume o seu tempo, otimiza o seu tempo no vídeo, deixa o seu tempo mais para as partes interessantes, né, que você precisa esclarecer, e os outros detalhes você leva essa audiência para mais detalhes, ok? Então nós vamos para a quarta dica de hoje. A prática. Que é uma coisa melhor que prática? Prática.
quanto mais você pratica, quanto mais você expõe, quanto mais você se expõe, a gente fala muito sempre sobre isso porque é algo assim desafiador nos dias de hoje. É você praticar, é você colocar em prática aquilo que você aprende. Você está estudando, você está criando algo, criando um curso, mas muitas das vezes você não coloca em prática, você tem medo de colocar em prática, você tem um certo receio de se expor. Mas eu te aconselho você colocar realmente em prática, você fazer com que o seu público veja aquilo que você está fazendo hoje. Por exemplo, você tem ideia de projetar sua carreira, de levar adiante os seus cursos ou vender aquilo que você aprendeu. Você tem aí, por exemplo, você aprendeu a fazer. Eu estou estudando medicina. É interessante que você comece a postar os seus vídeos hoje mesmo, agora, entendeu? Não deixe para depois, quando você tiver já terminado o seu curso, porque a prática ela leva à perfeição, nós sabemos disso, né? É bem óbvio, é bem claro isso, está bem na cara que é assim que funciona, né? Então, se você praticar hoje, eu tenho certeza que amanhã você vai pegar outras sacadas, até porque as dicas que eu te falo é o seguinte, o seu público mesmo vai te ajudar a entender melhor, né? Eles vão perguntar sobre assuntos que não ficam muito claro e isso vai te dar mais expertise, né? Vai te dar mais, você vai aprender mais com seus erros que com seus acertos. Porque nós falamos o seguinte, quando você acerta, você passou a limpo, passou em branco. Quando você erra, alguém critica ou alguém fala, aí você acaba anotando, poxa, as pessoas estão falando isso e acaba te dando dicas para onde você está, onde você deve seguir, onde você deve melhorar. Então a prática é inconfundivelmente assim uma das maiores opções que você pode assim ter e de benefício próprio e prático, né? Nas suas aulas. Então gravar vídeo, pessoal, é exatamente massificar, é você tentar assim, tipo criar toda semana, ou se fosse assim, que seria assim maravilhoso criar todos os dias. Isso te daria uma prática e te daria assim muitas dicas maravilhosas do seu negócio e te daria assim muitas experiências bacanas. Então, tipo assim, outras coisas legais é assim, você pode criar interesse no seu público cada vez mais, você também deixando claro, cada dia que você posta, cria um vídeo, você deixar claro que você está ali para ajudar o seu público, criar assim, grupos específicos daquele assunto, sobre nichos, né? Igual o nosso grupo é sobre marketing digital, tá bem claro isso. Então nós sempre procuramos técnicas na área de marketing digital para dar conteúdo ao nosso público. Isso você acaba ficando especialista e o assunto não fica muito aberto, você não fica com um assunto muito assim... toda semana você tem um assunto novo em áreas diferentes, é difícil. Então se você for mais focado ao seu direcionamento do seu nicho, você criar um grupo dentro do nicho e você joga assuntos ali pautados naquele assunto, praticamente. Então você acaba tendo mais autoridade, você consegue gerar mais autoridade porque as pessoas que estão ali estão interessadas naquele assunto próprio, né? Então é uma dica que é assim, parece óbvio, mas se você não tiver muito focado num assunto, você acaba tendo muito erros, né? Você acaba tendo um público de desconcordância com aquilo que você fala. Então é uma dica que eu deixo para vocês também. E a dica número 6 é o seguinte, é a duração da sua aula. Quanto menor ou quanto mais compacta a sua aula for, né, você vai ter, digamos assim, você vai deixar aquele público mais interessado nas próximas aulas. Né? A gente tem um exemplo claro que é a novela. Né? A novela ela tem um engajamento porque ela acaba deixando sempre assuntos para outras aulas. Né? Então, se você falar tudo de uma vez só, se você deixar tudo na primeira aula, acaba você... a pessoa que está, a sua audiência acaba falando assim, nossa, eu já sei tudo, então
não preciso mais, né? Você acaba tirando o engajamento daquele público. Então, seja sucinto, seja claro, mas também deixe também algo para ser resolvido depois. Até é uma dica muito boa que você acaba também falando com a sua audiência. Ela vai acabar te perguntando alguma coisa e você vai tendo respostas, e aquelas respostas servem para outras pessoas, que aí você cria um engajamento maravilhoso e acaba você tendo mais resultados nesse engajamento seu, ok? Então a duração é muito importante e a gente dá uma dica aí, no máximo 15 minutos, ok? Isso ficou bem claro. Revisão de roteiro. Como você vai criar um roteiro, vai revisar ele e tal, isso é complicado? Não. Na verdade, o que você precisa de criar no seu roteiro é o começo, o meio e o fim. Então, tipo, não é um bicho de sete cabeças, né? O começo, você tem que abrir ali com um assunto simples, né? Mostrando sobre, assim... na verdade, você tem que falar, geralmente, o começo é um resumo, bem pequeno, nos primeiros minutos. E aí você vai entrando na matéria. O meio, você vai ter que ter algo assim, matador. Algo que o meio, ele é muito importante. Você tem que ter a sacada que vai realmente mudar a vida do seu público, da sua audiência. Você tem que ter uma informação precisa. Eu penso que o meio tem que ser surpreendente. E o fim, ele tem que ser aquele resumo claro. As pessoas têm que saber os detalhes, os passos. Você tem 6, 7, 8 passos. No final, você tem que voltar aqueles passos e fazer aquele checklist, né? Você voltar fazendo um checklist, tchan, 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 mostra todos eles passos, e aí ele vai, quem entrou no final vai conseguir ver o resumo e também ele vai relembrar ali o que você passou na aula, né? Não é uma aula assim extensiva, não é algo que vai ser cansativo, vai ser interessante, vai dar muito engajamento e vai mostrar para o seu público que ele vai ser doutor, vai ser mestrado naquilo que ele faz. Ele vai realmente, você vai resolver de fato a dor dele. Então, isso é bem interessante. E na proposta que nós tivemos hoje, é mostrar realmente para vocês como você criar um vídeo. É algo que parece uma dor para muitas pessoas. Tem muita gente que não grava, tem muita gente que fala, meu Deus, eu não estou legal, não estou bem. Pessoal, hoje eu fiz um resumo aqui. A gente está num ambiente, né, a gente está no escritório, mas a gente está assim, num ambiente, até estou aberto aqui atrás, tem pessoas passando e tal. Eu quis que ficasse assim, para que você possa perceber que o ambiente tem que ser natural, entendeu? Geralmente a gente quer criar um ambiente muito... eu não tenho um ambiente próprio, lá em casa, não, sei lá, as crianças estão brincando. Faça o vídeo do jeito que você consegue fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar isso em algum momento, entendeu? Mas se você não começa a fazer, se você não coloca o carro na rua, você nunca sabe os seus problemas, não sabe como vai ser, como você vai resolver os problemas, como você vai ser amanhã, como você vai ser o próximo vídeo, entendeu? No vídeo de hoje vai te dar muita sacada para o vídeo de amanhã, eu tenho certeza. É assim que funciona, e é assim que funciona com a gente, funciona com você e vai funcionar sempre. As sacadas que você vai ter ao longo da trajetória, no caminho é que você aprende esse negócio. Marketing digital, marketing de envolvimento, marketing de negócios, publicidade geral, tudo isso é um caminho a ser trilhado, entendeu? Ninguém assim tem aquela fórmula mágica, né? A gente aprende todo dia os detalhes que vai se compondo e vai virando uma história. Então eu acho que vale muito a pena você praticar. Praticando que se aprende. É claro, você precisa de ter um caminho, né, pautado em dicas e ter uma equipe legal. Como a gente está aqui, parceiros, amigos, né, dentro desse projeto maravilhoso que é o marketing digital. E o que a gente pode aprender, a gente deve passar, é claro, a gente tem que estar aqui para isso. Funciona exatamente assim. E nós hoje falamos sobre como montar um vídeo. Primeiro nós falamos sobre a dor principal do vídeo, né? Vou só fazer aquele checklist, como é a pauta.
né? Então a gente chama isso de conflito. Você tem que resolver um conflito. O primeiro conflito, a gente deu aquelas dicasinha que é bem assim, bem interessante mesmo. A gente até falar de novo, mas eu vou deixar também abaixo, depois no final aqui, eu vou deixar esse texto aqui, que é o que você vai resolver, que é o que, para quem, onde e como. Então, esses detalhes, a gente fala que é um clichê, né? É bem assim, bem base mesmo de você resolver um problema quando você vai gravar algum vídeo. Você tem que resolver uma dor. Alguém precisa daquele argumento que você vai expor no seu vídeo. Então, você precisa resolver essas questões, né? Então, eu falei aqui sobre o conflito, a gente falou sobre a fragmentação, que é a aula pausada em capítulos, né? Que é capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 e aí até onde que vai os seus capítulos, né? A gente falou também daquela questão de você, no primeiro momento, pausadamente, além das pausas, você criar também um assunto que com clareza vai simplificar o seu vídeo, né? Vai falar tudo ali nos primeiros 5 segundos, né? do seu vídeo ali, da sua live. Você precisa também resolver aquele problema até para atrair o público certo, né? Porque geralmente, não sei se vocês já repararam, quando você abre uma live, muita gente acessa, né? E depois algumas pessoas saem fora, elas vão fazer outras coisas. Então, se algo que você vai falar é muito claro, é muito atraente, né? A pessoa acaba ficando. Ela, né? É igual você troca de canal, né? Aí tá passando um filme bem legal, poxa, eu gosto desse cineasta ou, né, desse artista, você acaba ficando, né? Então, é interessante você pegar ali no primeiro momento e falar sobre o que se trata, o seu vídeo, né? E o conteúdo em si, né? Ser um conteúdo claro, fazer um resumo, né? Esse é o quinto passo, é o resumo, né? Também a gente falou sobre a prática, que é o sexto passo. A prática, massificação. Eu gosto dessa palavra, massificação. Quando você massifica... outra coisa legal, quer ver? Massificação é como se fosse uma música, né? Música na rádio, por exemplo, quando você ouve a primeira vez, talvez você não gosta muito, assim, você ouve, poxa, legal, mas você não se apaixonou por ela, você não gosta daquela música, você só ouviu, você achou talvez um pouco interessante, mas quando você começa a ouvir várias vezes, depois você está até cantarolando ela, pensa que você está cantando ela, aí você passa a gostar dela, nossa, eu passei a gostar tanto dessa música e tal, mas no primeiro momento eu não gostava tanto dela. Então a massificação é interessante, entendeu? Se você tem uma audiência e você tem um público, uma vez por mês você grava um vídeo, começa a gravar com 15 dias, depois você começa a gravar com uma semana, e seria muito interessante você gravar todo dia. Seria bem bacana. Isso é massificação, é a prática e é onde você também aprende muito com a prática, como eu falei, né? Então, esse é o sexto ponto. E a gente tem aí a duração, que é o sétimo ponto, aonde a duração do seu vídeo não precisa ser muito longo, né? Acho que estourando aí você pode ter aí 20 minutos e tal, mas isso, né, é uma ideia, né? Tem gente que dura muito tempo. Às vezes a gente dura muito tempo também. Então mais uma dica legal, bem bacana, é você fazer até 15, no máximo 20 minutos. E aquela questão da revisão que eu acabei de fazer agora, que é uma dica bem legal, eu acho que é bem funcional, e aí a gente acaba tendo aí um engajamento bem legal com a sua audiência. Pessoal, a gente se sente assim maravilhosamente bem e fazer parte assim de um grupo igual a Introdução Digital, que todas as dicas que a gente aprende, né, no dia a dia, a gente quer compartilhar com vocês, né? Se alguém tem uma dúvida, tem uma questão, pode falar agora, ou cai se para sempre, aquela coisa toda. Então a gente pode ouvir algum de vocês, eu sei que algumas pessoas estão online, e
muitas das vezes as pessoas também não gostam muito de falar, ou depois deixam uma mensagem aí, a gente vai respondendo aí durante a semana, não tem problema. Sábado a gente sabe que tem muita gente que um vai para casamento, outro foi para o sítio, outro não tá online agora, tá namorando, então faz parte, né? A gente faz essa live aí, tem feito aí uma live todo sábado, e hoje não foi diferente. A diferença é que nós fizemos aqui diretamente no nosso grupo da Introdução Digital, que é um grupo novo, né? Eu trouxe as pessoas que estão nas nossas redes sociais para cá. Então eu achei interessante a gente estar sempre fazendo uma live agora diretamente no Face. E logo mais a gente vai estar fazendo outras lives aí também no YouTube. Eu acho bacana a gente explorar aí esses meios aí. Mas eu estou dando um tempo para você perguntar alguma coisa, quem tiver alguma dúvida. Agora o Adroaldo perguntou aqui, como você vai eliminar o conflito, é isso? Então, conflito, né? Como você consegue eliminar? Como você consegue a dor principal, né? Então, Adroaldo, o conflito, a gente tem ele como o que a gente vai eliminar ele? É quando você deixa bem claro assim, que o seu vídeo ele resolve um problema, né? Ele vai falar sobre um assunto que muitas das pessoas, eu até indico que geralmente a gente pense que o nosso vídeo vai resolver muitos conflitos, muitos problemas, né? Muitas pessoas, por exemplo, o vídeo de hoje está resolvendo o problema daquelas pessoas que querem fazer, mas às vezes buscam perfeição demais, né? Busca assim, sei lá, uma autoprodução, sei lá, alta qualidade, ou uma equipe de vídeo, uma produtora. Eu te aconselho a fazer exatamente como eu estou fazendo aqui agora, no celular, né? Com pouquíssimos recursos, até para você começar mesmo, entendeu? Depois, é claro, você pode investir um pouco mais, mas geralmente hoje as pessoas gravam no celular, usam recursos bem econômicos, né? Então, o conflito que você pode resolver é exatamente fazer com que as pessoas que estão hoje querendo participar, querendo botar a cara, né? A gente fala isso, botar a cara na internet, faça de uma maneira simples, né? Então, esse é o conflito de hoje, e eu penso que você deve fazer, observar no seu público, observar as dores, né, da sua audiência ali, dos seus contatos, e ver ali o que mais é interessante para eles, né? E resolva aquele problema e mostre para eles uma solução. Então, aí você realmente resolve um conflito, né? Que é uma dor que o seu público tem. Aí acaba você também tendo resultado por isso. Você vai ter um engajamento, você vai ter uma aceitação da sua live, entendeu? Então é isso que resolve. O conflito é a dor do seu público-alvo, né? Do seu grupo, da sua comunidade aí. Então é exatamente isso. Então, pessoal, o que acontece? A gente vai deixar aqui o espaço, né, na nossa live, no nosso Facebook, né, também, para você comentar e deixar aí uma pergunta ou deixar uma dúvida para que a gente ao longo da semana possa responder. E também, se vocês quiserem assim, eu quero falar sobre um assunto X, eu tenho uma dúvida sobre um assunto, a gente pode, criar uma pauta sobre esse assunto, que é a sua dor, né? Geralmente as dores do nosso público dentro do marketing são variáveis, mas são dentro de contextos que outras pessoas também podem ter, e a gente vai acabar solucionando o problema de muitas pessoas. Beleza, pessoal? Para não ficar muito extenso, a gente não vai se estender. Se alguém tiver mais uma dúvida, eu estou aqui para responder. Se o Adroaldo quiser falar, eu também estou aqui, está aqui comigo. A gente está aqui nessa live de sabadão, e eu sei que tem outras pessoas também que estão aí online, quiser manifestar aí. Como é que é o nome desse cachorrinho, Adroaldo? É o Snoopy. Adroaldo Pá, me lembrou de uma época bem legal, assim, gostava de assistir o Snoopy. Às vezes até matava a aula para assistir o Snoopy. O Adroaldo acabou gostando do Snoopy, que eu achei me fez lembrar da infância aí.
Acho que passava no show da Xuxa, aquele programa. Caraca, mano, isso fez eu lembrar de uma época bem legal. É isso aí, pessoal, não vou estender muito e creio que a gente vai estar aí. Sabadão, nós estamos aí de novo. Eu quero você aqui no nosso canal e até a nossa próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.